Bom dia, boa tarde, boa noite. Se você não me conhece, prazer, sou Cacau, sou um profissional de educação física e eu tenho esse projeto chamado Semana Mundial da Conscientização do Autismo, na qual eu procuro entrevistar pessoas que têm experiência com o autismo para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e trazer conscientização também. Nessa terceira entrevista, eu conversei com a Gabriela, uma profissional de educação física especializada em autismo. Nesse vídeo, ela compartilhou um pouco sobre as suas vivências e experiências que teve no projeto de pós-doutorado dela com um grupo de crianças autistas entre 6 a 12 anos. Bem, antes de lançar vocês para ver a entrevista, só um adendo que teve um probleminha na gravação do meu áudio quando fiz as perguntas no começo, então o som vai ficar um pouquinho distorcido nessas primeiras perguntas. Mas de resto fica normal, tá? Qualquer coisa tem a legenda. Um beijo e bom vídeo. Por favor, se apresente para nós. Bom, eu sou a Gabriela, né, mais conhecida como Gabi. Sou profissional de educação física, formada há 15 anos. Desde os primeiros anos de formação, sempre trabalhei com pessoas com deficiência e venho atuando aí nessa área nesse tempo todo aí de formação. O que te levou a trabalhar com esse público, em específico o Legal. autista? Então, eu me formei, né, em 2009 na Federal de Uberlândia e naquela época, né, a gente pouco conhecia ou pouco se falava em crianças com autismo, né? Então, o meu envolvimento era muito mais com outros tipos de deficiência. E a partir do meu envolvimento com a área, né, com os estudos da temática, eu fui, principalmente depois do meu doutorado, né, me envolvendo com crianças com transtornos de aprendizagem e crianças com autismo. E aí, a partir, né, dessa relação mais próxima com esse trabalho, eu vim bastante atuando com essas crianças, né, principalmente com crianças, dentro da área da pesquisa. Mas vamos pensar na área da pesquisa, não naquele professor que está ali, né, sentado no computador e só, né, escrevendo e falando sobre o autismo. Não, eu fui, né, realmente vivenciar a prática, né, principalmente em projetos de extensões da universidade, de atendimento a essas crianças. Sempre, né, pensando na atividade física, né, nos benefícios da atividade física para essa população, vinculando com a questão científica, né, ou tentando responder algumas perguntas de interesses científicos que vão surgindo, né, principalmente quando a gente vai tendo maior relação com a população. Como você vê a importância da prática da atividade física para esse público? Bom, eu sempre parto do pressuposto, né, de que a atividade física, o esporte, e o engajamento no movimento, ele salva qualquer pessoa, né? E ele é a base para o desenvolvimento tanto de uma criança com desenvolvimento típico, quanto qualquer outro tipo de criança. Se a gente for pensar, por exemplo, em termos de engajamento em atividade física, uma criança com autismo hoje, ela tem 4 vezes chances maiores de não se envolver em nenhum tipo de atividade física. Quando a gente pensa assim, ela não se envolve em nenhum tipo de atividade física, por que que isso acontece e quais são os fatores, né, que vão se relacionar e vão ter problemas por ela não praticar atividade física? Ela pode não praticar atividade física porque ela tem alguns déficits motores, ou ela pode não praticar atividade física porque ela tem algumas dificuldades ou algumas diferenças em relações a comportamentos sociais, ou ela pode não ter sido estimulada quando era mais nova, no período inicial, e ela pode também sofrer os problemas de não praticar uma atividade física ou não praticar o movimento em si, que é sobrepeso, obesidade, né, a questão de não ter habilidades motoras suficientes para o dia a dia, e que isso também vai implicar em relações de comunicação social, em relações com os seus pares, na relação com a sua própria família, na relação com a escola e com o seu desenvolvimento cognitivo. Então, se a gente colocar, né, num pacote só, né, aquele indivíduo que não se movimenta, né, ele está perdendo a relação que ele tem com o ambiente.
né? E quanto menos ele explora esse movimento, menos ele explora o ambiente, menor vão ser as relações que ele faz com esse ambiente. Então, quanto mais a gente puder operacionalizar isso, disponibilizar uma relação eficiente dessa criança, né? Principalmente pensando na criança, com o ambiente que ele está inserido, muito melhor vai ser a relação dele com seus pares no meio social, né? Com a questão cognitiva, com a sua própria percepção de eficiência, de competência motora e de autocompetência. Então, tudo fica um pouco mais fácil, né? Quando a gente se movimenta de uma maneira organizada, prazerosa e estruturada. Quais são as atividades que você faz para as crianças conseguirem fazer essa associação para o dia a dia, para pegar e ter essa, para ajudar, né? Que nem você mencionou. Quais são as atividades, o que é que elas fazem, como é? Ó, vamos pensar, né, que eu trabalho principalmente, né, com crianças, né? A criança, ela não quer saber ali se ela está fazendo atividade física, se ela está fazendo esporte, se ela está batendo a quantidade de metas de passos dela diária, a quantidade calórica, ela não quer saber nada disso. Todas elas vão ter uma característica que é inerente, sendo ela autista ou não, que é o prazer em executar aquela atividade, certo? Certo. Então, se eu faço triatlon, se eu faço natação, maratona, né? Porque eu tenho minimamente ali um interesse e um prazer em estar executando aquela atividade. Então, eu tenho que despertar isso também nessas crianças, né? E a primeira relação que eu tenho que fazer com elas, independente da atividade que eu vou fazer, é aos poucos estabelecer um vínculo com essas crianças. A partir do momento que eu estabeleço um vínculo, né, quando eu falo assim, um vínculo afetivo, não quer dizer que eu vou falar assim, olha, ai, vem aqui com a professora, amorzinho, não, né, é um vínculo que eu tenho lá estabelecido, né, que eu sou a professora, que eu sou a líder ali do momento, mas que eu estou ali para poder mediar as atividades que vão ser propostas. A partir do momento que eles entendem essa mediação, eu começo a colocar atividades em que eles se interessem minimamente. Obviamente que, né, se eu começar a colocar eles para correr de um lado para o outro, eles vão falar, não quero correr, mas a hora que eles percebem que eles vão usar a corrida para fazer um pega-pega, ou para fazer uma atividade que eles têm maior engajamento dentro daquela atividade, eles começam a vincular, associar uma atividade com a outra. Mas, basicamente, e aí uma coisa que foi muito interessante, e eu vou contar a experiência que a gente teve num projeto nosso do meu pós-doc aqui na Unicamp, foi que a gente tem um paradigma, né, um estigma de que crianças com autismo sempre vão fazer atividades individualizadas. E eu, né, coloquei praticamente 10 a 12 crianças com TEA no mesmo local, com diferentes níveis de suporte, obviamente que com níveis de assistências também diferentes, né? Com monitores me ajudando nessa atividade, mas as atividades aconteciam em grupo, né? E essas atividades acontecendo em grupo também aumentaram o engajamento dessas crianças, tá? Principalmente quando a gente tinha ali nível 1 e nível 2 de suporte. Então, talvez o mais importante não seja pensar em quais atividades você vai fazer, mas quais estratégias você vai utilizar dentro daquela atividade. Obviamente que tem atividades que chamam muita atenção, por exemplo, atividades aquáticas. A água por si só já é ali o criador de fantasias, né? Que já faz, né, quase que o papel de interação com aquela atividade que, se o professor não mediar, ele até perde o aluno ali, porque ele só quer o contato com a água, né? Mas atividades em que, por exemplo, que eu consigo inserir bola, né? Quando que o meu aluno vai querer fazer atividades com bola? Quando ele tiver sucesso naquela tarefa. Então, não adianta eu querer jogar futebol com essas crianças se eles não têm habilidades suficientes para conduzir uma bola, para recepcionar uma bola. Então, eu também preciso entender, quando eu vou pensar em atividades para essa população, e para todas as outras também, quais são os níveis, né, que eles conseguem manipular determinado objeto para aquela habilidade que eu estou propondo, para que eles tenham mais chances de sucesso na tarefa, porque daí eu aumento o engajamento deles naquela atividade. Se eu tenho muito insucesso, eles não vão fazer aquela prática,
tá? Então, independente da prática, né, eu acho que o mais importante é pensar quais são as estratégias, principalmente quando a gente pensa em crianças com TEA, né? Quais são as estratégias de reforço, quais são as estratégias de feedback, se eu vou precisar utilizar a questão de uma rotina visual, se só a instrução verbal ela vai funcionar, né? Como que eu vou fazer essa, principalmente a manipulação da minha instrução para o meu aluno, para ver se ela vai ser efetiva ou não, e aí sim eu vou ter sucesso naquela tarefa. Certo. E aí você pode me contar um pouco sobre o projeto que você teve? Você mencionou agora há pouco. Como foi ele? Na verdade, né, a gente teve um projeto de extensão aqui na Faculdade de Educação Física na FEF, na Unicamp, que a ideia era promover atividade física para crianças com TEA de 6 a 12 anos, em que a gente avaliava diferentes capacidades de habilidade, de capacidades motoras e capacidades físicas, e a gente também avaliava a questão da modificação pela atividade física do comportamento do movimento dos olhos dessas crianças, né? Então, a gente tinha um período pré-intervenção, em que a gente fazia avaliação dessas crianças, com avaliação de capacidades físicas, por exemplo, testes de força, de resistência física, e também de habilidades de capacidades motoras, então baterias de testes motores, como KTK, TGMD, e também a gente fazia uma avaliação do movimento dos olhos, principalmente, né, numa atividade em que essas crianças ficavam sentadas com um eye track, né, que é um rastreador de movimento dos olhos, em que a gente observava o componente de atenção dessas crianças. Então, eu tinha, por exemplo, uma bolinha vermelha na tela, né? E em um determinado momento ela tinha que fixar o olhar naquela bolinha vermelha, em outro determinado momento ela tinha que perseguir essa bolinha vermelha de um lado para o outro. Quando eu coloco ela para perseguir ou para ela fixar o olhar ali, eu estou trabalhando o componente de atenção. Então a gente queria verificar se a atividade física, né, modificaria algum desses componentes também relacionados a isso. Então a gente fez esses testes anteriormente e depois fizemos aí basicamente 12 semanas com o projeto de atividade física. E aí, dentro desse projeto de atividade física, a gente construiu atividades em que eu trabalhava habilidades motoras fundamentais, habilidades manipulativas, a questão de resistência de capacidades físicas, principalmente força e resistência aeróbia e anaeróbia, e a questão do envolvimento e do engajamento em competências sociais, principalmente dentro das atividades em que a gente envolvia, por exemplo, a inibição ou não de determinados comportamentos, por exemplo, situações em esportes coletivos, em jogos coletivos e assim por diante, em que o aluno ele tem que tomar decisões em relação a diferentes mudanças de contextos que está acontecendo naquela situação de um jogo ou de uma atividade, que não é previsível, que é muito comum, né, a gente trabalhar a previsibilidade dentro do TEA, e nessas situações de jogo a gente modifica um pouco essa previsibilidade. Então, a gente foi construindo, né, essas atividades e a melhoria dessas atividades, o grau de dificuldade dessas atividades durante praticamente todo o semestre, né? Então, a gente começou com manipulações de objetos, né, principalmente de bola, de uma maneira muito mais simples e foi, né, evoluindo para maneiras mais complexas. E a ideia era a gente construir, né, que eles conseguissem construir uma sistemática de organização de esportes coletivos, de jogos coletivos. Então, para isso, a gente utilizou alguns jogos que ficaram muito famosos, né, dentro e que eles pediam por maior engajamento, né? Então, a gente tinha um jogo que era a corda pegando fogo, em que a gente tinha as crianças, né, de um lado da quadra, e aí 2 monitores com uma corda na mão, e essa corda ela se deslocava de um lado para o outro da quadra, e essas crianças tinham que pular, tinham que desviar da corda, né? E aí tinha uma imprevisibilidade, uma hora a corda estava mais baixa, mais alta, né? E a história era que aquela corda pegava fogo e que as crianças não podiam em nenhum momento tocar naquela corda. E aí eu conseguia trabalhar a questão, né, de habilidades motoras ali fundamentais e também a questão, né, da velocidade em que era esse deslocamento.
Então, hora mais rápido, hora mais devagar, hora mais rápido, mais devagar. E aí, como era uma atividade muito simples, né? E não dependia muito de uma interação entre os colegas, porque era mais individualizada, tinha um engajamento muito forte dentro daquela atividade. Então, basicamente, a gente utilizava essa atividade sempre como uma atividade de aquecimento, né? Toda vez era o clássico do pega-pega para a gente era o clássico da corda pegando fogo. E isso ficou marcante, né? Tornou uma relação estrutural com eles dentro daquela atividade. A gente tinha uma outra atividade que era o reloginho, que era uma corda, né, que tem uma bola na ponta e que essa corda girava e os alunos tinham que buscar todos os materiais, cones que tinham espalhados pela quadra e sem que essa bola que estava na ponta dessa corda tocasse esses alunos. Num primeiro momento, a gente não teve um engajamento muito forte dessa atividade. E aí a gente tinha um aluno, né, que quis, isso foi uma coisa que a gente fez bastante, né? Colocar as atividades como uma colaboração dos alunos, né? O efeito colaborador. Então, como eles gostam muito de jogos eletrônicos, né? Eu deixava eles transformarem o meu jogo em um jogo que eles jogavam. Então, essa atividade do reloginho virou o Rainbow Friends, que é um jogo que eles jogam no celular, que é do arco-íris, dos monstros. Eu não sei direito como que era o jogo, mas eles criaram, né, dentro do meu jogo, essa estrutura desse jogo eletrônico. Então, eu deixei também eles configurarem uma estrutura deles, como se fosse o jogo deles, né? Só que, na verdade, eles estavam jogando o meu jogo. Mas ali criou uma questão afetiva em relação, né, e de interesse. Então, cada um, eu tinha essa perspectiva de que cada aula, um aluno, né, era responsável por montar um jogo. E dar essa autonomia, né, dar essa voz para um aluno com autismo com 6, 7 anos é extremamente importante. Então, isso também foi muito construído dentro das nossas práticas, né? Essa visibilidade, essa centralidade de que não sou eu, né, somente a professora, mas que eles também poderiam criar atividades e a gente fazia essas atividades. Obviamente que eu mediava ali, né? Porque a gente tinha alguns alunos, por exemplo, que às vezes por muitos jogos eletrônicos e que geram muita violência, queriam trazer essa violência para dentro da atividade, e ali era o papel do professor, né? O meu papel de cortar isso daí. Então, essa parte que a gente criou de afetos, né? E de muitas vezes deixar eles como líderes das atividades, também foi extremamente importante para a gente ter um maior engajamento deles dentro do projeto. Então, a gente tinha, né, obviamente, com altos e baixos, com alguns problemas de relacionamento e algumas, né, situações em que são características, né, de uma criança com autismo, principalmente quando ela está um pouco desregulada, né, e que às vezes vem desregulada para a atividade, não é a culpa da atividade, mas porque aconteceu outras coisas já que saiu da sua rotina, imprevisível e tudo mais, a gente conseguia criar essa estrutura dentro da atividade, dentro do projeto. Então, a gente criou jogos muito interessantes, né, que provavelmente a gente quer aí publicar essas estruturas, né, e um outro jogo que foi também criado, né, e que criou muito essa vinculação, né, de sucesso na tarefa foi a queimada, né? Então, eles também se engajaram bastante com esse tipo de atividade que a gente conseguiu transferir depois para mais ou menos as últimas 2, 3 semanas do projeto, como um jogo, um esporte coletivo, em que eles conseguiram identificar sistemas de ataque e defesa, posicionamentos de ataque e defesa, entender as equipes, né? Quando uma equipe ataca, quando uma equipe defende, quando uma deve voltar para sua área de ataque, quando uma equipe está atacando. Isso é muito interessante de verificar essa evolução dessas crianças. Certo. Aí nessa transição da queimada pro rende, vocês fizeram uma estrutura para explicar para eles cada regra? Ou vocês fizeram uma estrutura de jogo também para ensinar essas regras? Na verdade, assim, ó, a gente não tinha um momento de parar e falar assim, olha, agora nós vamos fazer isso, né? A gente ia fazendo e no momento em que eu encontrasse ali, olha, eles estão fazendo aquilo ali, eu parava e falava assim, olha só, vocês perceberam agora que vocês estão, né? A gente montava um esquema de atividade, ó. Então,
o João passa para o Pedro, para o Rafa, e quem está do meu time é o Gabriel, o Lucas e o. Vou criar um nome aqui. E o Israel. Né? Então, eles criavam isso, e aí a gente fazia uma ou duas atividades, eu falava, aí não dava certo. Aí eu parava e falava, não, ó, vamos lá, de novo. Aqui, 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 depois aqui, aqui. Então, a questão do reforço, né, sempre muito evidente, né, para que a atividade. Aí, quando eu entrava com o reforço 2 ou 3 vezes, reforço visual e reforço verbal, aí beleza, entendiam, aí a atividade acontecia 2, 3 vezes, aí errava de novo, aí eu entrava com o reforço de novo. Aí a gente ia construindo. Isso assim, não era construído em uma aula, né? Aí na outra aula a gente retomava novamente, né? Ou voltava 2, 3 passos para trás. Então voltava na queimada para depois voltar para essas manipulações entre trocas de passe, de ataque e defesa. Né? Principalmente para eles entenderem o que é posse de bola, quando eu tô com a bola e quando eu não tô com a bola. Né? Então, essas transições, e a gente foi construindo isso. Então, hora eu voltava com a atividade, hora eu ia para frente com 2 ou 3. Hora que eu via, né, em alguns momentos, né, às vezes tinha 1 ou 2 crianças que desregulavam a atividade, eu tinha que voltar para trás novamente por conta dessas 2, né, para estabilizar a questão de disciplina mesmo da atividade, da aula, para poder depois prosseguir num outro dia com o planejamento das atividades. Certo, aí tinha um planejamento para trabalhar com handball. O primeiro vamos trabalhar a parte de passe de bola, depois de tentar atacar, e aí ia nessa estrutura? Isso, aí a gente montava, na verdade, a gente não chegou, por exemplo, a fazer um jogo específico de handball, um jogo específico de basquete ou de futebol. O que a gente conseguiu fazer nesse tempo foi que eles entendessem as estruturas de esportes coletivos, né, que têm estruturas similares, principalmente esportes coletivos de invasão. Então, a gente conseguiu fazer esportes coletivos de invasão, principalmente. Tá? E aí, o próximo passo seria, né, começar a discriminar esses esportes de invasão, né? Esportes com manipulação, por exemplo, com o pé, né? Ou a diferença de hand do basquete, e aí discriminando isso. Mas eles precisavam entender a lógica de um esporte coletivo. Que da hora! Nossa, eu queria muito ver esse projeto, parece muito da hora. Foi bem legal, assim, foi uma experiência muito legal, né? E a gente teve um envolvimento bem forte também da família, né? Das mães, principalmente das mães, que acompanhavam as crianças, né? E foi uma das coisas que foi bem, assim, legal, assim, quando a gente foi fazer a bateria de testes motores, principalmente, né? No final do projeto, as crianças reconheceram que elas estavam melhores. Então, por exemplo, a gente tem umas atividades, por exemplo, no TGMD, em que tem que rebater a bola, né? Tem que chutar, tem que. E aí tem uma lá que é bem difícil e que não é uma atividade, não é uma coisa que a gente trabalhou na aula. Por exemplo, a raquete, né? Jogar uma bolinha de tênis e rebater com a raquete de tênis. Não foi uma coisa que a gente fez. Né? Então, na primeira vez que eles fizeram, tem 3 tentativas, eles erraram as 3 tentativas. E aí marcou bastante isso, que é um aluno, o Isaac. Quando ele foi refazer o teste, a primeira ele acertou. Ele olhou assim para mim, tipo. Aí ele falou assim: não. E ele tem ele tem um pouco de superdotação, né? E aí ele olhou assim para mim e falou: não, deve ser sorte de principiante. Aí ele, segunda vez, acertou. Terceira, ele falou assim: nossa, eu melhorei mesmo, hein? Tipo, então, eles reconheceram, né, a sua melhora da sua competência motora. Isso é muito importante, né? Porque eles se sentem mais eficazes, né, em termos de explorar o ambiente, né? Isso é muito legal. Sentem mais confiantes, né, para fazer as próprias Sim. coisas. E você mencionou dos pais, como você vê o papel dos parentes ali para ajudar essas crianças nessas atividades? Olha, a gente tem diferenças em entendimento do que foi realmente a minha prática, né? Algumas mães, né, que entendiam realmente que aquela atividade
tinha uma fundamentação, tinha uma estrutura e tinha o quê, e que fazia parte de uma, como se fosse uma terapia também, né? Como se fosse algo mais do que somente as mais de 20 horas de terapia que alguns faziam. Outras que entendiam aquilo ali como uma atividade recreativa, né? E que não sei se davam tanta importância para aquela atividade, mas que algumas, principalmente algumas mães que são muito líderes, né? E que viam e que entendem a atividade física, né, e o esporte como uma ferramenta também terapêutica e uma ferramenta, né, importante para o desenvolvimento dessas crianças, influenciando o entendimento, né, dessas outras mães. Obviamente que quando a gente está num grupo, né, a gente tem muita interação entre essas crianças, eram muitas crianças, e a gente tinha, por exemplo, algumas crianças que em alguns momentos acabavam fugindo da aula, né, ou apresentavam alguns comportamentos mais agressivos, e aí, obviamente, eu tinha que entrar com algumas medidas para poder interromper esses comportamentos. Então, o meu cuidado era com que a família também entendesse o meu papel como professora, como líder naquele momento, de qual era a ação que eu estava realizando, né, para o seu filho, para aquela criança, né, e não de entender, tipo, ela não gosta do meu filho, né, ela está sendo muito, porque era muito isso, né, a Gabi é muito exigente, né, ela às vezes é muito brava, mas era o meu papel ali naquele momento para não perder a autoridade, porque senão a minha aula desandava mesmo, porque eram muitas crianças. Virar uma baderna, né? A gente falou bastante sobre os benefícios que essas atividades ajudaram muito eles, né? Tanto que deu resultados visíveis, né? De análise. Mas você compreende que a atividade física tem algum outro benefício muito importante para esse grupo em específico? Porque a atividade física, no geral, elas ajudam sim todos, né? Para saúde, pressão, tudo. Mas para esse grupo, esse tipo de grupo em específico, você vê um benefício em especial? Tá. Bom, eu sempre costumo falar, né, que estar em movimento é sempre muito importante, como eu falei no começo, né? E eu entendo que para pessoas, e aí não só crianças, né, para pessoas com autismo, a questão da atividade física de maneira regular, né, ela é extremamente importante para, além da capacidade motora, além da resistência física, além dos benefícios que a gente já conhece da prática regular de atividade física. Se a gente sair na rua perguntando aí para as pessoas, todo mundo sabe que fazer exercício faz bem para a saúde. Se as pessoas fazem ou não, né, já é uma outra questão. Quando a gente pensa na pessoa com autismo, né, a gente tem alguns comportamentos que podem ser muito beneficiados com a prática regular da atividade física. Então, alguns comportamentos que vão ser mais regulados em termos dessa prática, né? Por exemplo, né? Dependendo da minha característica ali que eu tenho da pessoa com autismo, eu posso ter a ideia, né, de ter uma atividade aí, quando a pessoa já for mais velha, adolescente, tudo mais, de ter maior previsibilidade naquela minha rotina diária. Então, se eu estabeleço uma rotina em que a atividade física está mais presente, eu tenho maiores influências ali hormonais, né, em decorrência da prática da atividade física, que podem melhorar, por exemplo, traços que muitas vezes, né, o autismo vem acompanhado de alguns transtornos de aprendizagem, como, por exemplo, o TDAH. Então, essa prática regular da atividade física pode minimizar, né, aspectos relacionados a alguns transtornos de aprendizagem associados ao TEA. A manutenção de uma rotina mais regular e previsível, né, em relação
a sua própria organização diária, em que eu estabeleça um horário para fazer aquela atividade, é extremamente importante, né? Eu consigo fazer com que os benefícios, né, sejam atrelados não só àqueles que a gente já conhece da atividade física, mas eu posso ampliar isso a ter um maior escopo de relações sociais, dependendo da prática que eu for me envolver, né? Eu preciso tomar cuidado com também hiperfocos dentro dessa prática de atividade física, né? Porque a gente tem alguns conhecimentos de algumas pessoas, né, que também criam hiperfocos dentro do exercício físico, né, que pode ser prejudiciais. Então a gente precisa olhar, né, de uma maneira bem ampla, né, quais são as características desse indivíduo, e como essa prática e quais são os interesses que ele tem, né? Eu sempre falo assim, olha, fazer atividade física é muito legal, né? Mais ou menos. Não é todo dia que eu levanto querendo fazer atividade física, né? Mas a disciplina coloca você ali para fazer aquela atividade. Então, encontrar também uma atividade que leve em consideração as suas características, né, da pessoa com autismo, que vão fazer com que ela se beneficie daquela prática. Não dá, por exemplo, para eu colocar uma pessoa que tem assim muitas restrições de interações sociais para fazer um esporte em que essas interações são extremamente fortes, né? Porque o meu estresse social ali, né, vai ser muito maior e o benefício da atividade física ali vai ser muito menor. Então, eu tenho que entender quais são as minhas características também, como a característica da pessoa com autismo, para verificar quais são esses benefícios, né, de maneira sistematizada. Mas, assim, de maneira comprovada, né? Atividade física faz bem para todo mundo, vai fazer muito bem para pessoas com TEA, né? Além disso, a gente tem comprovadamente, né, que pessoas com TEA têm maior instabilidade de controle postural, têm problemas, podem apresentar problemas de articulação, de instabilidade articular, de tônus muscular. Então, tudo isso, né, vai ser mais trabalhado quando eu estou praticando atividade física. Perfeito. E em relação a essas atividades, você sentiu muita rejeição a alguma atividade? Não, teve alguma que foi muito rejeitada? Como é que você sentiu isso? Atividades, principalmente na faixa etária que eu trabalhei, que eram 6 a 8 anos, né? Atividades em que envolviam muitas etapas, muitos processos, né? Eu tinha algumas rejeições. Então, por exemplo, se eu montava circuitos muito longos, né? A motivação ela caía muito rapidamente no meio desse circuito, né? Então eu não conseguia manter aquela atividade. Mas, por exemplo, quando eu utilizava circuitos curtos e com altas interações sensoriais, era muito interessante. A gente tinha lá um túnel, era um tecido, né, redondo assim, em que as crianças atravessavam esse tecido. Então, a sensação para mim era de calor lá dentro, né, um túnel fechado, e essas crianças tinham que atravessar o túnel. Para eles aquilo ali era muito interessante, né? E aí eu colocava no final que eles tinham que fazer uma habilidade motora ali. Mas eles não queriam fazer a habilidade motora, eles queriam atravessar o túnel. Só queria Só que ficar ali mesmo. só que assim, como para atravessar o túnel, eles precisavam, né, saltar, arremessar a bola e tudo mais. Então, eles faziam aquela atividade porque eles queriam saltar, queriam ir para o túnel. Então, eu também utilizava dessas interações sensoriais, né, essas diferenças das interações sensoriais, como um chamariz para fazer também atividades que eu gostaria que eles fizessem. Então, assim, mas a gente teve bastante atividades em que eu tentei fazer, por exemplo, esses circuitos, né, sem ter esses estímulos, né, diferentes e que não funcionaram. Porque aí a gente tem as oscilações da motivação muito mais acentuadas, né, principalmente em crianças com TEA, em que a gente não consegue manter, né, de uma maneira mais retilínea, como uma criança num desenvolvimento típico, a questão atencional. Isso você acredita que seja uma estratégia para fazer as atividades fora desse projeto
ser implementado na hora de trabalhar com as pessoas com TEA, com as crianças com TEA? Sim, eu acho que a estratégia é entender como o seu grupo funciona, né? Ou como o seu aluno funciona. Na verdade, esse era como funcionava o meu grupo, né? Pode ser que, por exemplo, essa estratégia de utilizar um túnel, né, ou paraquedas, que a gente utilizava muito colorido, para algumas crianças pode ser uma interação aversiva, né? E aí eu crio uma aversão àquela situação e a criança não faz a atividade. Então eu também tenho que expor com cuidado para ver qual a resposta eu vou ter dessa criança, para ver se aquilo ali pode ser utilizado como um reforço positivo para aquela atividade que eu vou estar fazendo. Nem sempre funciona. A minha próxima pergunta acabou pegando um pouco do que a gente acabou de falar, porque eu ia perguntar quais seriam as técnicas que você considera para a gente tornar a atividade, a prática interessante ou prazerosa. Saber o grupo, né? Ver o que para o seu grupo funcionava os objetos sensoriais para chamar atenção, trazer o interesse, mas tem alguma outra estratégia que você considera? A gente utilizou bastante, principalmente porque o meu grupo eram crianças verbais, né? A gente tinha uma criança que era não verbal. Então a gente usou muito algumas contações de história, algumas fantasias, né? De interesse deles, né? Então isso também funcionou bastante. Uma coisa que, caso, né, o grupo não seja verbal, essa história ela pode ser feita por uma rotina visual também, né? Então isso não quer dizer que eu não vou contar história porque eu não estou verbalizando essa história, né? Então isso foi interessante para a gente utilizar como estratégia para manter o engajamento dessas crianças na atividade. Então, às vezes, por exemplo, uma corrida, eu não teve uma vez, por exemplo, que a atividade era eles driblarem a bola de basquete, era só essa atividade, drible de bola de basquete. E aí, por nada de Cristo, do Jesus, aquilo funcionou, né? Não ia. E aí eu inventei na hora, isso não foi planejado, em que driblar a bola era um poder, eles tinham que acionar um poder para conversar com uma princesa. E aí, para acionar esse poder, eles tinham que driblar a bola. Aí, todo mundo driblou a bola. Acabou o meu problema. Aí eu tive que, na hora, criar a princesa, criar a história, que eu não tinha planejado isso, mas assim, foi a estratégia que eu consegui na hora, né? Para que eles se engajassem naquela atividade. Obviamente que depois disso, né, eu sabendo que eles precisavam desse reforço para fazer aquilo ali, eu já comecei a planejar a partir desse reforço de ter um objeto, ter alguma coisa que, né, ativasse alguma coisa e criasse uma história na cabeça deles. E o que que você considera em relação a nós, profissionais de educação física? Você acredita que a profissional, a gente se forma preparado para atuar com esse grupo? Como é que você vê isso? Olha, eu falo, né, eu como professora universitária, eu acho que o aluno, quando ele sai da graduação, né, ele tem ali um mínimo de informações que são importantes para ele para atuar dentro, né, do atendimento ali, da prática para pessoas com TEA. O mais importante é que essa formação ela não se finde na graduação, né? Mas que ela também não seja um fator limitante para que as pessoas não atuem nessa área e usem o jargão de que eu não tenho formação para isso. Não, né? Hoje na graduação a gente fala sobre isso, a gente mostra estratégias sobre isso, né? Pode não ser um curso somente sobre isso, mas o mínimo de instrução ali, eu acho que todos os profissionais têm, né? E a partir disso, né, o profissional de educação física, né, ele tem que se sentir, né, interessado em procurar mais formas de instrução, mais formas de formação, e não se limitar somente ao que ele foi
né, estimulado na graduação, e não usar isso como o jargão de eu não sei sobre isso, né? Então, acho que o primeiro passo, né, principalmente eu costumo falar que o primeiro passo para a inclusão ou para o trabalho para pessoas com deficiência ou pessoas com autismo, é da gente aceitar o desafio. Vamos trabalhar, né? E aí, a partir disso, né, eu vou observando quais são as minhas necessidades como profissional e vou buscando formações para atender as minhas necessidades. E não falar assim, olha, não vou trabalhar com isso porque, por que não? E não ter argumentos para isso. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, né? Como a graduação, ela te dá o pontapé inicial e você tem que seguir em frente com isso. Certo. E você considera que quais são as dificuldades em relação a esse trabalho, como o nosso trabalho? Tá, ó, a gente ainda, né, tem muitas relações, né, que não se limitam somente à pessoa, né, principalmente quando a gente trabalha com crianças, né, com autismo, a gente tem que entender também o trabalho que ele se estende à família, né, e como você vai organizar e gerenciar essas relações, que elas são extremamente importantes. A gente precisa entender que em muitos momentos, e não são poucos, em muitos momentos a gente não vai ter o sucesso que a gente acha que a gente vai ter com determinados alunos, né? Então, muitas vezes a sensação de, não é um fracasso, mas a sensação de insucesso, né? Ela vai se repetir, mas em algum momento, né? Aquela atividade ela acontece, né? Aquela progressão ela acontece. Então, a repetição, a insistência, né? Ela é presente no nosso trabalho, né? Então, é um trabalho realmente de formiguinha, né? Então, eu falei aqui, a gente construiu um jogo, né, de esportes coletivos. Eu fiquei 6 meses fazendo isso. Não é Né? rápido. Não é rápido, né? Então, as estruturas de relações temporais são muito diferentes, né? Então, essas progressões temporais, ela exigem, né, de nós como profissionais uma insistência, né, e uma credibilidade no nosso trabalho. Isso acho que é importante. E para finalizar, agora é o espaço que você pode dar uma mensagem para quem estiver ouvindo, que estiver aí guardando no coração. Legal. Bom, eu queria, né, agradecer aqui quem ficou escutando essa minha ladainha. Eu deixo a mensagem de que não desistam dos seus alunos, né, acreditem no seu trabalho, busquem informação, busquem, além de informação, né, busquem formação e sempre, né, acreditando no potencial daquele aluno, sem desistir do seu trabalho, sem desistir e sem desacreditar no potencial que o movimento e que a atividade física estabelece, né? Então, a mensagem é: movimentem-se, vendam o movimento, além de vender, estimulem o movimento, transmitam a importância do movimento, façam com que essas crianças, esses adultos e adolescentes com TEA tenham uma alegria, né, em se movimentar e construam uma relação eficiente com o movimento. É isso. Muito obrigada por quem assistiu. Muito obrigada pela presença, Gabriela. E é Eu isso. que Muito agradeço. obrigada.